Bem-vindos a esta noite na farmácia. Esta é a primeira Noites na Ordem que estamos a organizar. Será a primeira de muitas e temos o prazer de começar aqui neste museu, que muito nos orgulha, a todos os farmacêuticos, com o Dr. João Neto, que é o diretor deste museu. Além disso, é também um grande sportinguista, por isso eu pensando nisso, vim com este casaco vermelho, porque eu sou benfiquista. Peço desculpa, Dr. João Neto. Sempre bem-vindo. E é também um monárquico assumido, portanto, completamente monárquico assumido. E pelos bigodes, não estou vermelho, mas pelos bigodes. O Dr. João Neto é muito também dedicado à sua família e ao seu cão, que tem um nome particular, não é? É, Bentley. E pelo menos continua a ser o único ser vivo quando eu chego a casa, continua a saltar para cima de mim. Muito bem, acho que E não perde nem para sair ao fim de semana. Uma excelente aquisição, então. O Dr. João Neto, apesar de não ser farmacêutico, quase que é farmacêutico. Eu diria que é um farmacêutico honorário, porque ele estima muito a nossa profissão e acaba por nos trazer também poder viver toda a nossa história também da farmácia. Quer-nos contar um pouco como é que este museu foi criado? Com certeza, então, era um grande desejo. Eu não vou fazer como alguns de vocês podem recordar, que era o saudoso Guerreiro Gomes, que começava todas as histórias no período antes de Cristo. Portanto, não é bem essa a questão que eu vou fazer, mas era um grande desejo da classe farmacêutica portuguesa, e estamos a falar ainda no início do século XX, mas foi só em 1981, com a direção do Dr. João Cordeiro, com o Guerreiro Gomes, com o meu sogro, o Dr. Salcar Basso, com o Alberto, que está aqui, que houve possibilidade e interesse de que tínhamos que salvaguardar o património farmacêutico da sua possível perda, porque nós iríamos entrar num período de evolução, o país estava a entrar no período do pós-revolução de 74, era a modernidade que era o nosso grande objetivo, e esta modernidade poderia levar ao que aconteceu na Inglaterra, que foi que muito do património das farmacêuticas comunitárias inglesas se tenha perdido, e nós queríamos evitar isso. E então foi levado a cabo todo um grande processo de recolha junto das farmácias a nível nacional, pelo meu sogro, o Dr. Salgueiro Basso, e o Dr. Guerreiro Gomes, e o Alberto, também, que está aqui presente, também foi, sensibilizando os colegas em todo o país, no sentido de que nós tínhamos que ter uma missão da nossa identidade enquanto farmacêuticos, enquanto prática da farmácia comunitária, que nós tínhamos que ter uma estratégia para o nosso património, porque houve sempre tentativas, e em 81, a partir de 81, houve essas condições financeiras e políticas que levou à existência de uma estratégia que foi entre 1981 e 1996, que foi a data da inauguração do espaço onde nós estamos, de recolher quase 9.000 peças do património português. Isto era um bocadinho nós olharmos para os nossos vizinhos espanhóis, que tinham o Museu da Farmácia Complutense de Madrid, e sempre perguntar porque é que nós não podemos alcançar este grande coroa, daí eu ser monárquico, a grande coroa de ter algo que valorizasse a profissão e o património farmacêutico, e conseguimos. Conseguimos em 94, estiveste depois mais tarde cá, Ana, e claramente, como os portugueses, nós somos sonhadores, mas também conquistadores, conseguimos criar depois condições de levar para a frente uma estratégia que era transformar uma coleção totalmente portuguesa em algo que fosse diferenciador de todos os países no mundo, que era criar um museu que assumisse claramente o papel do farmacêutico e da farmácia como pontos de ciência, mas também contar o que era a história da saúde ao longo da humanidade. E neste momento, este vosso museu, para além de ser o único museu de história universal que existe no nosso país, é também o único museu que, claramente, a nível mundial, na área da farmácia e da saúde, que conta a história da saúde por todas as culturas e civilizações. É a nossa homenagem enquanto portugueses, e nós temos aqui o nosso bastonário, que está muito ligado também a esta
ligação perpétua dos PALOPs, mas este nosso lado humanitário de solidariedade com os vários povos faz que, exatamente, que este espaço seja um espaço também de homenagem a toda a história de todos os povos, mas sobretudo aos farmacêuticos de todo o mundo. Muito bem. Recordo-me também que algumas das vezes nos contava as histórias de trazer peças que eram muito queridas até por outros museus e que acabavam por vir aqui para o Museu da Farmácia. Qual é a peça que tem aqui no museu que recorda que seja uma das suas peças favoritas? Seguramente gostará de todas, mas qual é aquela que lhe tenha dado mais prazer em adquirir para trazer aqui para este museu? Não foi tanto adquirir, foi incorporar, e essa peça sou eu próprio. Essa foi gratuita. Isto para vos explicar o seguinte, para vocês entenderem o que é uma paixão que me foi criada e aos 9 anos eu decidi seguir história. Contra muita vontade da minha família, e aos 9 anos disse que eu tinha que seguir história. Portanto, eu era um profundo apaixonado, e ainda sou, pela Idade Média. Aliás, uma das áreas que eu gosto muito de investigar quando vou ter tempo é exatamente a saúde durante todo o período das Cruzadas, porque não foi, para além da questão das batalhas, foi talvez dos grandes períodos de troca de conhecimentos. Eu digo sempre a brincar que foi a primeira fase do programa Erasmus, foi porque para além das guerras houve exatamente uma troca profunda de conhecimentos, e é exatamente, levou e tive a sorte do destino que pudesse juntar a uma profissão e um grupo de pessoas que acreditavam na sua profissão e acreditavam na história da sua profissão. E isso, para uma pessoa apaixonada da história, foi muito importante, porque eu podia tocar na história. Para os meus amigos conhecerem, eu ainda sou das pessoas mais chatas nos museus, porque a primeira grande, última rebocada que eu levei na minha vida, e já era diretor de museu e presidente dos museus, foi numa exposição sobre o Carlos Magno, na Inglaterra. Os meus colegas, por acaso, tinham o trono do Carlos Magno, mas eu também tinha que tocar no trono do Carlos Magno. Portanto, eu tive que tocar, e daí ter disparado os alarmes e ter sido uma grande complicação, mas pronto, tudo se resolveu. Isto tudo para dizer que é difícil dizer-te qual é a peça, porque este mergulho que eu fiz na minha vida pela profissão farmacêutica em todas as áreas, e esta paixão que eu fui criando pelo património farmacêutico e pelo património de saúde, fui-me apaixonando gradualmente por este património, por esta história, e é difícil dizer qual é a peça que eu mais estimo. São várias, mas posso dizer aquelas que eu não tenho e que continuam atravessadas na minha garganta, porque não consegui convencer a direção nem o Dr. João Cordeiro nesta altura, mas existem umas peças que eu toquei e não foi possível alcançar por motivos diversos, que foi a receita do medicamento universal do Isaac Newton, manuscrito por ele. Seria uma grande incorporação aqui no museu, mas tínhamos outras prioridades, e foi também uma carta a mim custa-me, porque a raio da carta era mesmo boa. Era manuscrito. Quando foi descoberta a inoculação da varíola, foi feito um documento no final do no século XVIII, foi feito um documento para o Parlamento inglês, dizendo que esta era uma grande descoberta para a humanidade. Pela primeira vez havia possibilidade, e o Parlamento inglês respondeu: por favor, não se metam nos desígnios de Deus. E isto mostra um bocadinho o que é o vosso trabalho, porque é importante, e eu digo sempre isto aos estudantes de farmácia: os meus amigos, quando estão nas suas diversas funções, seja na faculdade de farmácia comunitária, nas análises, na área hospitalar e por aí fora, vocês estão sempre a conquistar todos os dias a pedra filosofal da vida. E isso as pessoas não podem esquecer,
porque vocês são pontos móveis da conquista da ciência para alcançar a vida com saúde. E é sempre isso que eu tento mostrar aqui no museu, que através desta história que está aqui representada, e o papel dos farmacêuticos será sempre este, que é o prolongar a vida com bem-estar, com alegria, porque enquanto as pessoas puderem ir à farmácia é porque ainda existe uma esperança na sua saúde. E estas peças e o vosso trabalho representam sempre uma esperança para todos aqueles que possam padecer de alguma doença. Pelo menos é isso que este museu, que é vosso, tenta sempre representar em cada peça. Por isso, para vos dizer, eu nunca escolhi nenhuma peça por ser bonita, mas sim como é que ela pode estar ligada a cada momento da vossa vida enquanto cientistas. E é isso que nós tentamos sempre. Não apenas eu, mas também com a minha colega, a doutora Paula Basso, com as pessoas que aqui também trabalham, mas a Paula Basso, este trabalho não é único, e quem conhece sabe que é sempre um trabalho feito, e tem sido sempre um trabalho feito a duas pessoas. Aliás, a Paula é muito mais inteligente do que eu, e isso é muito importante porque ela consolida toda a parte científica do próprio museu. Eu apenas sou aquilo que muitos de vocês conhecem, aquele tipo que telefona e diz quando é que essa peça vem aqui para o Museu da Farmácia, porque nos está a fazer falta. Portanto, e o nosso bastonário já teve esta sensação, porque graças a ele foi possível até entrar em contacto com uma empresa da indústria farmacêutica, que eu posso dizer, que é a Novartis, que vamos ter também esta nova área da farmácia e do medicamento, porque, como vos digo, esta é a nossa história enquanto farmacêuticos alcançar a vida. E isso é muito importante que esteja aqui presente no museu. Claro que sim. Eu acho que se não fosse farmacêutica quase ficava convencida a tirar o curso com este espírito que existe aqui de realmente valorizar a profissão, não é? Mas, Ana, é uma das áreas que é muito importante, e eu isso agradeço aqui aos jovens farmacêuticos, à Associação de Jovens Farmacêuticos, mas a todos aqueles que passaram pela Associação de Estudantes, quando trazem exatamente aqui todos os estudantes de farmácia, tentando mostrar exatamente, através do museu, que eles fizeram uma boa escolha. Que eles fizeram uma boa escolha. Esta é uma escolha de vida. É uma escolha para dar vida. E o que é importante também nessas visitas é mostrar àqueles que queriam medicina, mas pronto, se lá tiveram que entrar, que não vale a pena mudar. Não vale a mudar, porque a vida e o amor é feito de química e física. Portanto, o que é melhor na física e química? É farmácia. Portanto, basta por aí. E esse lado dos jovens que escolhem outros cursos e depois acabam por passar por cá, é sempre bom porque saem daqui deste vosso museu com um sorriso. E isso é muito bom, as pessoas saírem daqui com um sorriso, porque a história também pode ser contada com um sorriso. Sem dúvida, sem dúvida. Também sei que há aqui uma peça especial, sei que são todas especiais, já falámos disso, mas há uma especial que é um unicórnio. Unicórnio cura? Por amor de Deus, então, se eu todos os anos, a melhor prenda que eu tenho é o SMS que eu mando para o Pai Natal, portanto o unicórnio tem que curar. Não, é claramente uma das peças surpreendentes. Aliás, não é só o unicórnio, o museu tem outras peças fabulosas, como a verdadeira pedra filosofal. Isso está aqui, não está nos filmes do Harry Potter. Ela não é virtual, ela está aqui. Mas o unicórnio tem sido aqui um elemento interessante, porque só há três instituições que são capazes de curar através do toque. É tocar no corpo do unicórnio, tocar, e sobretudo a partir do século XVII, século XVIII, isto foi algo que foi colocado muito junto da população anglo-saxónica, que era tocar na mão do rei ou da rainha, ou então mesmo tocar ou tirar uma selfie com o professor Marcelo. Portanto, são várias áreas que através do toque é possível curar, mas claro que é aquilo que eu digo sempre, não há cura melhor que não seja feita por um farmacêutico, que não passe pela atividade farmacêutica. Sem dúvida, sem dúvida.
Eu sei que também há uma história muito gira relacionada com um kit da NASA que nós temos aqui no museu, não é? Sim. Eu ainda hoje às vezes tenho pena do que eles sofreram comigo, mas eu tenho a impressão que eles sofreram tanto comigo como o Paulo Carinha, do nosso colega da Horta Carinha do São João do Porto. Agora está em Aveiro. Agora está em Aveiro, mas o Paulo e os senhores da NASA foram aqueles que talvez receberam mais telefonemas meus à meia da noite a dizer aos americanos que precisava de um kit da NASA e ao Paulo tens que me arranjar os boiões da primeira vacina portuguesa. Portanto, portuguesa quer dizer administrada portuguesa, e nós temos. Não, mas foi uma história interessante porque eu estava a passear com os meus filhos e sobretudo com a Catarina, numa noite espetacular de Algarvia, que se via perfeitamente ver as estrelas. A minha filha fez-me olhar para as estrelas e eu disse, bolas, não tenho nada da NASA. Portanto, e aí que... Foi mesmo assim. E no dia a seguir, que é o poder das tecnologias, que o telemóvel foi telefonar para a NASA e insistir. Claro que não foi fácil, não foi nada fácil, mas eu disse a eles que nós, portugueses, merecíamos, tínhamos que ter, porque se Portugal descobriu o mundo, eles estavam neste momento na história de descobrir o cosmos e descobrir o espaço, portanto nós tínhamos que ter uma peça exatamente deste período, que é a descoberta do espaço, e portanto nós tínhamos que ter. Resultou bem, porque por vezes, quando eu telefonava, eles já diziam, não vale a pena, João, que nós já sabíamos que ias telefonar, portanto já sabemos, mas tudo mudou quando foi a visita do presidente Clinton a Portugal, e com ele veio alguém muito especial que se tornou nossa amiga, a Marshall, que era a assessora dele para a área científica, e quando visitou o museu fez o relatório que ela amavelmente depois mostrou, e o relatório dela era muito simples. These guys are for real. E no mês a seguir tínhamos a carta da NASA a dizer que iríamos ter aquilo que eu andava a chatear, que era ter as 2 farmácias portáteis do Space Shuttle. Neste caso foi o Space Shuttle Endeavour. Tivemos 2 grandes conferências sobre a saúde no espaço, que foi muito importante, porque levou-me também depois a telefonar para a Embaixada da Rússia e perguntar, meus amigos, os americanos deram e vocês ficam de mãos para dentro. E amavelmente tivemos, eu sei que nesta altura da vida do mundo e da Europa, dizer isto ligado à Rússia, mas a história é assim, e eles ofereceram. Tivemos também uma grande conferência da NASA, como também eu tenho que dizer que o Museu da Farmácia, depois do presidente Putin ter anunciado que eles tinham descoberto ou tinham uma vacina contra o Covid, já estou a imaginar, não tenho relações pessoais com o presidente Putin, mas aqui com a embaixada já estavam a ter uma telefonema meu, e tivemos passado uns meses, uma indicação especial que tinha sido dada a autorização para o Museu da Farmácia ter a primeira vacina anunciada no mundo, e temos a vacina Sputnik também na nossa coleção. Muito bem, tem novidade, não sabia que tínhamos já mais uma peça, neste caso, dedicada a um tema tão atual como o Covid. Não, há aqui um momento... Não, é aquilo que os meus filhos dizem amavelmente, que eu tenho 2 olhos, mas que realmente um é para caçar peças para o museu, o outro é para ver o mundo. E portanto, aliás, a história tem que ser feita exatamente no momento presente, por isso é que algumas das pessoas que estão aqui foram imediatamente abordadas quando fizeram os seus discursos de posse, que tinham que os seus discursos estar presentes porque marcam uma época. E eu tenho que pensar sempre, quem vier a seguir a mim e à Paula, que tem que ter as armas todas da história, e eu tenho que dar para o futuro, porque nós que trabalhamos nos museus, nós funcionamos um pouco como uma prova de estafeta.
Nós estamos aqui para preservar um património para ser o legado das gerações que venham a seguir. E é importante que os momentos históricos sejam agarrados. Nós temos que agarrar o futuro sempre com o presente. E é por isso que quero agradecer, quer ao Luís, quer ao Hélder, agora estou a tratar sem os seus cargos, porque também são amigos, de entenderem que eu não estou a ser chato. Estou a ser chato um bocadinho, mas que claramente que este momento da história tem que ser preservado agora. Pois é muito mais difícil, porque eu sei como é difícil arranjar peças para o museu. E daí que a enorme importância de agarrarmos o presente. Também sei que há aqui uma peça que é um dragão, não é? Bem, isso é outra história. Então, se a minha colega Ana fala de dragão, então eu tenho que falar das águias e dos leões. Então, claro. O museu é um museu que tenta unir. Aliás, eu aproveito para vos dizer que este vosso museu, no mês de maio, que é o mês dedicado aos museus, este ano o tema é o poder. E o poder, a meu ver, deste nosso museu é o poder do conhecimento e da inclusão. E este é um museu que inclui e que homenageia todas as culturas e todos têm aqui espaço. Daí que este ano lançámos esta iniciativa, que começou em fevereiro, porque é o mês do Benfica. Tivemos durante um mês e meio aqui uma homenagem ao Benfica, porque o Benfica nasceu numa farmácia. Portanto, amavelmente, num espírito de colaboração entre museus, o Museu Cosme Damião teve a amabilidade de permitir ter aqui uma das bandeiras mais antigas do Benfica, um troféu também muito especial, porque foi de um campeonato em que foi para angariar fundos para apoiar os bombeiros voluntários da ajuda, e também aqui uma relação com o nosso querido Guerreiro Gomes. E tivemos durante um mês e meio aqui esta homenagem ao Benfica. Neste mês, no final deste mês de abril e início de maio, vamos ter um troféu do Sporting, dos vários, e é o único que tem, isso é verdade, Ana, o único que tem ligado à saúde. Porquê? Porque foi de um jogo que eles fizeram, um torneio que eles fizeram, com uma equipa que era o Carl Zeiss, portanto ainda da República Democrática Alemã. E o troféu é tão simplesmente um microscópio do século XIX, porque a empresa Carl Zeiss estava ligada exatamente aos microscópios. Portanto, durante um mês e meio vamos ter aqui este magnífico troféu, que é um microscópio do Carl Zeiss. Dos dragões, com certeza, o pedido já foi feito ao Sr. Presidente Pinto da Costa e nós queremos ter, aliás, este ano também é um ano importante para o Futebol Clube do Porto e queremos ter também um dragão, porque nós na farmácia, desde a Idade Média, que utilizamos sangue de dragão na composição de alguns medicamentos. Aliás, é fácil, vemos muitas vezes os nossos potes de farmácia de sangue de Draco. Portanto, e daí o dragão também ter este significado especial para a farmácia. Portanto, este é um museu. O museu funciona como qualquer boa farmácia ou como atividade farmacêutica, quer de análises clínicas, quer de hospitalar, e eu peço desculpa não falar das outras áreas, mas são estas áreas que estão muito ligadas ao público. Nós não fazemos seleção à entrada. Nós nunca selecionamos os nossos doentes, os nossos pacientes. Portanto, são pessoas e por dentro somos todos pessoas, e nós nunca selecionamos na nossa vida, enquanto profissionais da saúde, ninguém, e o museu não seleciona ninguém. E este é um espaço aberto para todos e todos têm aqui lugar. Muito bem. Até monárquicos. E qual é que foi a primeira peça aqui do museu? A primeira peça aqui do museu também é difícil dizer, mas é difícil dizer pelo seguinte, porque, aliás, o Alberto está aqui, o meu estimado sogro, o Dr. Salgueiro Basso, tinha uma fama de corsário,
que era quando entrava nas farmácias, se por acaso os colegas tivessem 10 frascos, de repente viam 7 a sair pela sua farmácia. Portanto, mas era sempre por uma causa e tem sido interessante, e apanhando um pouco das palavras que tu disseste, e isso nós sentimos quando inaugurámos o museu, foi o reconhecimento pelos farmacêuticos que este era o seu espaço. Era um espaço da sua profissão, da sua escolha, da sua atividade diária, mas sobretudo um espaço que eles podiam partilhar com outros profissionais. E nós tivemos, e eu faço novamente aqui um convite a todos os farmacêuticos, este é um espaço para partilhar com os seus familiares, com os seus amigos, porque é a história, é a sua história e a importância da farmácia. Portanto, é difícil dizer logo qual é a primeira peça. Mas digo-te uma coisa, a primeira peça foi claramente o coração. Foi trazer o coração dos farmacêuticos para um espaço, para uma estratégia que era a nossa vida, o nosso coração, o amor à profissão que estava aqui representado. Estava e está. Está. Estará sempre, claro que sim. E a peça mais recente, portanto, terá sido essa relacionada com o Covid, a vacina? Não, foi não. A peça mais recente, por acaso, é uma peça muito interessante, que foi uns visitantes do museu que passaram por aqui e a senhora disse o seguinte: tem lá uns microscópios em casa, quero. E, portanto, dizer que tem microscópios em casa, claro, vamos lá ver os microscópios, e os microscópios eram interessantes, porquê? Porque foram utilizados nos anos 60, naquilo que nós chamamos o ultramar português, exatamente, era um laboratório portátil na investigação contra a malária, da investigação da malária. Porque nós depois fomos percebendo a história que estava por trás e trazer para este museu este lado da ciência, que é uma ciência não feita em laboratório, em 4 paredes, mas sim uma ciência que foi feita junto das populações, no meio natural, em que se calhar uma tenda era o único lado que separava entre um ato científico e o meio ambiente local. E temos com foi esta, mas eu espero que ainda hoje possa receber a mais recente peça do Museu da Farmácia. Tenho esta esperança que durante esta sessão haja uma doação ao Museu da Farmácia. Temos voluntários? Eu, pelo menos, estou a olhar para um. Agora vamos lá ver se isso acontece. Nós estamos aqui em conversa, mas como é óbvio, é uma sessão aberta a todos os farmacêuticos e a todas as pessoas que se quiseram juntar a nós nesta noite. Por isso, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer aqui ao Dr. João Neto, por favor, sinta-se à vontade para o fazer. Agora, se eu puder, claro. Tenho primeiro para elaborar esta sessão. Eu, não percebendo nada de história, sou um apaixonado da história da farmácia. Mas tu disseste uma coisa interessante e que é este convívio entre farmácia e religião. E aquela coisa do século XVIII, se dizer não que vocês estão a alterar os desígnios de Deus. Isto tem sido sempre um convívio mais próximo, mais afastado. Aqui no museu, como é que esta a relação entre o sagrado e o científico, como é que a coisa está representada? Obrigado pela pergunta. Aliás, é o tema que nós estamos a desenvolver durante este mês, que é exatamente colocarmos neste mês o mês, por causa da Páscoa, da fé e também da ciência, ser também ligado ao Dia Mundial da Saúde, mas o museu tenta mostrar exatamente que nós temos 2 caminhos e o caminho da fé e da ciência ainda hoje perdura. Portanto, se nós pensarmos que temos um conjunto de deuses desde o Egito, para começar pelas peças que estão lá em cima do primeiro andar, um conjunto de deuses, quer da Grécia, quer de Roma, que eram deuses que estavam ligados à cura, também simultaneamente vamos mostrando através de peças da produção de medicamentos que este lado
científico e técnico era paralelo. Aliás, Isaac Newton dizia que nós podemos ter estes dois caminhos paralelos na nossa vida, temos é que saber equilibrar os momentos para poder utilizá-los. Mas tentamos sempre mostrar com as várias peças, quer da parte da religião, mas elas a vão acompanhando. Claro que, para responder claramente, a partir do século XVIII, com o iluminismo e sobretudo com o aparecimento do microscópio, nós passamos a ter todos uma arma que vai deixando cada vez um pouco mais para trás toda a causa da doença ligada ao sobrenatural e passamos a meter os nossos olhos exatamente na descoberta, na grande descoberta. Às vezes isto é pouco valorizado, mas o microscópio foi claramente superior ao telescópio porque nós passamos a perceber melhor a causa das doenças e claro que na segunda metade do século XIX é isso que acontece. E nós vamos vendo ao longo do percurso do museu, porque vir ao museu é viajar pela história, vamos vendo exatamente, gradualmente, esse afastamento, porque a ciência acaba por ir prevalecendo sobre a religião. Não a esquece, não a coloca todo por lado, basta nós passarmos pelo também grande farmacêutico Sousa Martins e vemos as placas que ainda hoje existem a pedir exatamente que ele ainda possa curar algumas maleitas e estamos exatamente no século XXI com todo este arsenal terapêutico científico, mas é o lado do ser humano, por isso é que há os mistérios de Deus, portanto se não houvesse mistérios a vida não seria tão interessante. Oh, Helder, é como o campeonato do Sporting, é sempre um mistério. E de vez em quando há milagres. É verdade. Era bom que houvesse este mês. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer ao Dr. João Neto? Antes de mais, obrigada aqui pela partilha e também agradecer o facto de falar com tanto carinho, mesmo não sendo farmacêutica, a forma aqui com o carinho que fala, faz-me sentir ainda mais orgulhosa da profissão e vendo aqui esta história, a história toda do museu, de alguma forma mostra-nos que a profissão tem história e vem de um sítio e tem futuro para onde vai. Eu tinha aqui duas perguntas, queria fazer que acho que acabou por não abordar e não sei se tem histórias, mas tenho aqui a curiosidade, se tem alguma história caricata de ter conseguido ou não alguma peça aqui, alguma história mais engraçada e também não foi perguntado em curiosidade qual é que é a peça mais cara que temos aqui no museu. Eu vou-te responder pela última. A questão não é ser a mais cara, mas talvez aquela que possa representar mais os desígnios da ciência e sobretudo uma ciência que ainda hoje é utilizada no espaço farmácia. E aí eu posso-te responder, não é a mais bonita, mas ter uma cultura de penicilina feita e assinada pelo professor Fleming é algo espetacular na nossa coleção. E isto não é pela raridade, mas por tudo aquilo que ela significou, porque pela primeira vez temos uma terapêutica que é capaz de debelar uma doença em poucas horas, pelo menos iniciar esse processo, e é algo que vocês, ao trabalharem e ao estarem neste contacto com a humanidade, vocês continuam a ter essa arma junto de vós, porque é uma descoberta que ainda hoje torna que é importante na nossa luta contra a doença e talvez seja a peça que pela continuidade de estar perto de vocês, de estar perto da farmácia, seja comunitária, seja hospitalar, ela está ali para salvar e talvez seja das peças mais valiosa, não é a mais bonita, mas eu aliás, há outra também muito importante, que é um preservativo que nós temos, que é king size, mostrando exatamente no tempo da monarquia os preservativos eram todos king size e percebendo que a malta quando foi para a República alguma coisa foi perdida pelo meio do caminho. E, portanto,
Pois, portanto, eu digo, peço sempre às pessoas que quando houver um referente pela monarquia, pensem sempre nesta, pelo menos no Museu da Farmácia e nesta peça. Mas agora com isto tudo... História. Era outra pergunta sobre uma história. A história, olha, há sempre aqui várias histórias porque quando eu quero ter algo, eu sou muito chato e vou à luta. As pessoas às vezes pensam por eu andar de bengala, ando devagar, mas eu ando com uma espada e quando quero é mesmo para ter. Mas há uma história, não deixa de ser engraçada, que tem a ver com a farmácia chinesa de Macau, que nós hoje temos aqui. Eu tinha dito ao Dr. João Cordeiro, porque tinha havido umas primeiras pré-negociações, portanto nós estávamos a chegar ao momento que iríamos deixar de administrar Macau, e eu disse ao Dr. João Cordeiro e à direção, ao Dr. João Cordeiro, deixe-me ir um bocadinho mais cedo, eu não acho que vai levar muito tempo a aquisição da farmácia, que eu gostava de fazer uma investigação sobre as farmácias ocidentais em Macau. Com certeza, então eu fui para lá, com aquela arrogância de que em 3 dias tudo estava resolvido, e na primeira reunião que eu tive com o farmacêutico chinês, chegámos a um acordo às 9h30 da manhã, mas infelizmente tive só sair lá às 5h30 da tarde e continuava a ter dúvidas, porque o senhor duvidava e punha sempre em questão qualquer acordo que eu tinha feito. E vocês pensam que isto foi um dia? Não, isto foram durante 7 dias. Todos os dias chegávamos a um acordo e todos no dia a seguir, quando era para assinar, ele tinha dúvidas. E depois íamos peça por peça. Agora era eu, o Dr. João Cordeiro, a telefonar-me, então a peça está... isto está difícil. E todos os dias ele trazia um elemento de família. Portanto, chegou ao fim das negociações, eu já era uma mesa daquelas corridas grandes, longas, e eu já tinha o filho dele ao meu colo, e tem a fotografia, e foi aquela situação, foi aí que eu aprendi o que é paciência de chinês. Mas foi porque é aquela sensação que conseguimos. E no dia a seguir, olha que essa peça eu não concordei. E depois não é só aquela peça, era todo o armário, todas as gavetas. Pronto, chegámos ao final e depois não tínhamos nada. Pronto, e talvez foi a peça que foi um bocadinho mais, que foi, pronto, claramente resolveu-se. Outra que foi mais dura de resolver, e aí toca muito o que era ser português em França, e sobretudo em Paris, ainda nos anos 90, porque quando nós começámos a adquirir peças do século XV, século XVI, elas estavam, e no final de um leilão em que nós trouxemos umas peças raríssimas da coroa francesa do século XV e século XVI, houve uma pessoa que me chamou português de merda. E a única razão por ele me ter chamado isso, e eram pessoas que todas elas de gravata, foi porque ele não conseguia assumir que um português pudesse ter aquelas peças. Simplesmente por ser português. Simplesmente por ser português. E aquele leilão foi de veras complicado, porque nós trouxemos, foi o nosso segundo leilão em Paris, e houve nesse leilão, porque aquilo foi duro, houve um senhor que se dirigiu a mim, e eu não sei falar francês, percebo o francês, mas não sei falar, eu falo inglês e alemão, e o senhor, com um olhar um bocadinho arrogante, disse: que interessante, a minha empregada é portuguesa. E eu respondi: olha que interessante, o meu mordomo é francês. Eu não quero ser, e peço perdão de ser, mas eu senti um pouco do que era a relação não digo dos franceses, de todos os franceses, mas de alguns franceses em relação aos portugueses. E aí deu-me muito gosto de sair de alguns leilões e vê-los a espumar pela boca. Mas era engraçado que nós sentíamos muito esta oposição,
mas era interessante, eles vinham sempre cá ao museu. E quando eles vinham aqui a este museu, eles davam a mão à palmatória e diziam que, não, afinal, é aqui o lugar certo para estas peças estarem. Mas a primeira reação era uma reação muito complicada. Mas pronto, mas tudo acabava-se por resolver. Quando eles vinham aqui, percebiam que nós estávamos até a homenageá-los. Estávamos a homenagear a ciência e a farmácia francesa e este era o espaço ideal para isso. Muito bem. Mais alguma pergunta? Temos outra. Boa noite. Muito obrigado pela partilha. É sempre bom, delicioso ouvir estas peripécias e tanta história. A minha pergunta era um bocadinho também aqui na onda da Sara, que é, já falou aqui de algumas relações diplomáticas e algumas visitas que tem tido nestas aventuras. Em concreto, numa visita aqui ao museu, algumas destas personalidades têm alguma história interessante para contar. Uma muito boa. Há uma visita que foi de veras especial, de um conjunto de pessoas também elas muito especiais que trouxeram um fotógrafo de uma revista da Cor-de-Rosa. Portanto, a visita ao museu foi feita num bailado. Para além de se ver as peças, as pessoas colocavam-se na melhor posição, 3/4, para aparecerem na revista da melhor maneira. E quando chegámos ali à farmácia da NASA, tinha sido muito pouco tempo daquela Space Shuttle que tinha rebentado no ar. E houve uma senhora, com a maior da delicadeza, disse: que sorte que vocês tiveram, que a nave ter rebentado e vocês terem tido a oportunidade de apanhar aqui a farmácia. E eu disse claramente, se foi uma sorte, foi mesmo aqui em frente ao pé do Adamastor. Portanto, claro que tentei ser o mais simpático, um bocadinho a Monty Python, mas quer dizer, tínhamos que estar ao mesmo nível, não sermos indelicados com a senhora. E ela ficou satisfeita, eu também fiquei, porque fiquei com a peça. Não, tivemos outras, o engenheiro António Guterres. Nós temos aqui um top 3 de visitas mais longas ao museu. Foi da Rainha Fabiola da Bélgica, Rainha Mãe, que esteve aqui 3 horas e muito, porque leu as legendas. Aliás, nós olhávamos para os guarda-costas e eles, coitados, já não estavam ali um bocadinho, mas a Rainha Fabiola tinha uma capacidade muito grande. Foi o engenheiro António Guterres também, esteve aqui bastante tempo, leu as legendas todas, quis saber tudo. E também foi o Dr. Isaltino Moraes, que também tenho que dizer, esse foi das pessoas que quis saber exatamente a essência de cada peça e porque é que ela estava aqui, o que é que ela significava. E foi também das visitas interessantes que nós tivemos, porque vimos que também há alguém que estava interessado. Claro que eu não estou a colocar aqui os nossos bastonários, porque todos eles conhecem o museu e muito dessa diplomacia tem sido muito interessante, porque quer aqui o Heller mesmo, antes de ser bastonário, e das suas funções, tem trazido sempre aqui as pessoas importantes, as pessoas que é preciso até evidenciar a nossa história comum. E este museu acaba por ser também um ponto de diplomacia, não só do museu, e nós temos uma relação diplomática praticamente com todas as embaixadas que acabam por ter aqui a sua história, mas também nas relações institucionais, muitas vezes da indústria farmacêutica, das instituições ligadas à farmácia, e tu bem sabes disso, que estiveste cá há pouco tempo, exato, com a Valormed, é a importância deste museu quase como um belíssimo cartão diplomático do que é saber acolher com história. E este talvez seja um dos melhores exemplos que nós temos. Obrigado. Se não... temos outra questão. Sim.
Obrigado, João. Eram duas questões, uma mais conceptual, que nós iniciamos a conversa e partilhaste connosco que isto era para ser, no fundo, um repositório de um património que se podia perder. E hoje em dia o que temos aqui é uma história universal. Como é que foi feita essa mudança? Ou como é que, não é mudança, como é que se evoluiu dessa primeira ideia para o que temos hoje? E a segunda questão, que é uma curiosidade, falaste de leilões, falaste de contactos, como é que se arranjam as peças, não é? Para além da vontade de ter algo, como é que é feito? Possivelmente não haverá uma cartilha, mas como é que é feito esse trabalho, que possivelmente é alicerçado também em muita experiência, porque de repente tu possivelmente apanhas o avião e voltas com alguma coisa nova, ou não, ou mesmo aqui muito perto. Como é que é feito esse processo? Luís, muito obrigado por teres feito, porque muitas vezes nós vivemos numa sociedade que não valoriza o tempo e todos vocês acabam por ter na vossa vida um período de investigação, que são investigadores, que é a valorização da investigação. Portanto, isto para vos dizer, eu sou viciado na investigação, no conhecimento. Portanto, não há, e volto a dizer, não há nenhuma peça aqui que tenha sido escolhida porque é bonita ou porque é feia, não. É porque há uma profunda investigação sobre a importância da história, da prática e da importância daquela descoberta ou daquele objeto para a nossa profissão. Isto para quê? Para que o estar atento ao mundo nós possamos captá-la. Portanto, eu tento sempre que a história, quando passa por mim, eu esteja capaz de dizer aquela peça é importante, aquele objeto é importante, e isso só é possível pelo constante período de investigação. Eu digo-vos mesmo, isto quem me conhece sabe, eu estou constantemente a investigar. E isto tanto é para alguma peça que surja em leilão, ou como surja nas nossas vidas. Eu estou a dizer isto porque não é por estar aqui o Helder, mas o Helder sofreu disso, que veio cá fazer a conferência da APJ e falou exatamente, e fez uma referência a algo que me estava a escapar, de uma nova área do medicamento. E eu, quando ele acabou de falar, eu disse, não, desculpem lá, mas estou a ser, mas eu tenho que olhar, eu tenho que saber o que é isto. Portanto, coitada da nossa colega, estava na assistência da Nova Artes, foi logo a primeira, portanto, e foi estudar exatamente porquê. Porque os conteúdos dos museus não surgem por acaso. As peças podem contar a história, e não há museus sem peças, porque não pode haver museus sem história. E as peças é o nosso património, são as nossas histórias que nós podemos contar. Há uma grande diferença entre um centro interpretativo, que é aquilo que nós tentamos que este museu não seja, porque cada peça que está aqui conta uma parte da vossa história. E é essa história que nós podemos contar pela história da farmácia ou tão simplesmente com as visitas temáticas. E eu vou-vos dar um caso, que é uma das visitas temáticas que está a ter maior sucesso aqui no museu, que é Agatha Christie no Museu da Farmácia, que as pessoas perguntam porque o que é que a rapariga tem a ver com a farmácia? E vão ver exatamente as peças que estão cá, mas é outra história que nós podemos contar. Isto tudo para explicar este lado, que seja das peças adquiridas, quer seja das peças doadas, ou aquelas peças que são doadas à força, tem sempre este lado que é uma profunda investigação sobre a sua história e como é que elas podem significar algo diferente da vossa profissão, da profissão farmacêutica, das vossas áreas, e como é que eu posso, utilizando uma boa expressão farmacêutica, dourar a pílula daquele objeto e mostrando exatamente a importância. Mas, como eu te, Luís, é um longo trabalho de diplomacia, saber cativar as mesmas pessoas que tenham em casa e saber mostrar que mesmo o ato de cidadania que é doar, este é o melhor espaço para elas doarem. Mas a outra pessoa que nós estamos a pedir isso também tem que saber e perceber que nós estamos a valorizar aquela peça e a valorizar
o detentor daquela peça. Porque nós darmos uma peça ao museu, também temos que respeitar exatamente o outro lado, para ele perceber que nós estamos. Por isso é que a professora Odete Ferreira, ainda em vida, teve a amabilidade de oferecer ao museu o seu diário de cientista no momento em que ela achou que era importante ter aqui o diário, e nós temos aqui aberto o diário no momento em que ela vai descobrir a segunda estirpe do vírus da SIDA. E devo dizer que tem sido extremamente importante, porque muitos dos nossos visitantes, a sociedade em geral, só reconhecia a professora Odete Ferreira exatamente como presidente da Liga contra a SIDA, e não como cientista atuante na área da descoberta, de uma importante descoberta da humanidade. E novamente, Helder, chamar sempre assim, mesmo nos anos 80 e 90, o que foi a situação da SIDA na humanidade como castigo, e passar a ser vista exatamente pela força dos cientistas, pela força da ciência, que nós não estávamos a falar de um desvio, estávamos a falar de uma doença, e tal como qualquer outra doença tinha que ser combatida pela ciência e pela sociedade. E isso a professora Odete é um dos marcos, um dos maiores marcos. Claro que ela deixou uma escola, mas um dos maiores marcos em termos mundiais do que é esta ligação, olha, entre este lado quase radical religioso e do lado da ciência. Não sei se te respondi à tua pergunta. Mas outra peça que é muito importante, que aliás é a nossa cara, porque, e daí eu pedir a vossa ajuda, porque o nosso maior inimigo é claramente o nosso nome. Porque quando algum de vós irá convidar os vossos amigos para vir ao Museu da Farmácia, muitas vezes a resposta: mas não te chega o armário de farmácia lá de casa, o que é que tu vais ver? E quando as pessoas vêm cá, veem exatamente que este espaço é um museu, não do armário de farmácia que eles têm lá, de caixinhas e de frasquinhos, mas um museu de história. E daí nós termos sentido a necessidade, que é um pouco a nossa imagem de marca, mas que tem a ver com a profissão farmacêutica, é o sarcófago egípcio. Porque o Egito dá sempre aquela ideia de história, tudo o que a imagem do Egito acaba por estar ligada à história, e o sarcófago também nos dá outra dimensão, que é o preservar o corpo para a outra dimensão com saúde, que é aquilo que todos os farmacêuticos fazem todos os dias, porque todos os dias são farmacêuticos, nunca o deixam de ser, e todos os dias se calhar estão a pensar como salvar vidas. Mesmo isso. Obrigada, João. Então, se não houver mais questões, julgo que temos aqui um convidado especial que vai dar uma peça muito atual ao museu, não é? Eu espero que sim, porque ele tem sido massacrado. Boa noite, antes de mais. Em meu nome, em nome das Forças Armadas e dos farmacêuticos militares e civis também representados. Não é bem uma peça, mas vai ser a peça mais recente do museu, presumo eu, a não ser que haja outra surpresa. E deixar em nome do Estado-Maior Coordenador da Task Force, que foi formada para ajudar no processo de vacinação contra a Covid-19, este símbolo, o badge, conhecido por todos os profissionais de saúde e que representa todos os profissionais de saúde que combateram o vírus através da vacina, e é o que vem inscrito no anel exterior e que representa todos os profissionais de saúde. É uma hidra com 3 braços que representa os 3 ramos das Forças Armadas a combater o vírus, e eu penso que os farmacêuticos estão representados em todas as áreas do combate a esta pandemia. Eu, no meu caso, na parte coordenadora do planeamento e do acompanhamento do processo de vacinação, mas também todos os farmacêuticos estiveram envolvidos na vacinação, na preparação das vacinas, na parte de distribuição, na indústria, nas farmácias, nos hospitais, e penso que é uma peça que pode perdurar e que nos orgulha, porque somos o país do mundo com a melhor taxa de vacinação, e acho que é bom guardá-la.
Eu quero agradecer, para perceberem, estava menos preparado porque o João tinha-me dito e eu tinha-lhe dito sempre que tínhamos que ter um momento importante para esta passagem, este legado. E para mim vai ser muito importante, e para todos nós vai ser muito importante, porque tem que estar ali ao lado da peça da penicilina, porque isto representa exatamente o que é ser português. Terem escolhido também um dos elementos do trabalho, dos 12 trabalhos de Hércules, também foi uma boa, porque foi um trabalho herculeano, tudo aquilo que vocês fizeram por todos nós. E quero agradecer muito, João, por seres farmacêutico, mas por também teres aceito e teres-me dado o teu telemóvel na tomada de posse do Sr. Bastonário, que foste caçado, e ter nesta altura, e sobretudo em abril, com o dia ligado também ao Dia Mundial da Saúde, ter este objeto tão importante para todos nós. Muito obrigado, João, e obrigado a todos vocês. E acho que esta é a melhor forma de terminarmos, não é? Com mais uma aquisição. Aqui também um grande louvor para os farmacêuticos que estiveram tão recentemente nesta pandemia também a serem um papel essencial, e por isso acho que é a melhor forma de terminarmos também esta noite no Museu da Farmácia. E será sempre, e nós vamos trabalhar juntamente com todas as instituições farmacêuticas para valorizar ainda mais e para as pessoas sentirem que houve realmente uma luz que não se apagou durante todo este combate à pandemia. Claro que temos que respeitar as outras profissões na área da saúde, mas não podemos esquecer todos os farmacêuticos que estiveram nos laboratórios, que estiveram na farmácia hospitalar e que estiveram nas farmácias comunitárias e sobretudo nesta altura do teste, que a luz que emanou do coração dos farmacêuticos nunca apagou nestes 2 anos da pandemia. E isso o museu irá ter exatamente também aqui um espaço dedicado exatamente a esta luz que nunca se apagou, que foi o coração e essas ações dos farmacêuticos durante estes 2 anos. Muito obrigado. Obrigada a todos. Boa noite. Estavas a duvidar. Hã?